juntamente conosco, Senhor, cultuando, Senhor, e te adorando, soberano Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. É um prazer estarmos aqui, mesmo em tempos de pandemia, em tempos tão difíceis, mas cultuando ao Senhor para bendizê-lo na beleza da sua santidade. Eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas, eu creio que Ele nos comunica de forma individual, e nessa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que Ele te convença de todos os caminhos e propósitos do Senhor para a sua vida. Eu convido você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 5. Nos diz então a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus amados, eu irei orar nesse momento e eu convido você a participar desse momento de oração. Feche os seus olhos e fale com sinceridade ao Senhor, se apresente diante dEle como uma oferta de adoração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus, porque o Senhor é poderoso e porque nada pode deter a Tua vontade. Nós acreditamos, ó Deus, e cremos nas Sagradas Escrituras e em toda a verdade que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, que o Senhor revele a sua vontade, que o Senhor se revele a nós nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor não afaste de nós a tua face, que o Senhor, ó Deus, se fortaleça em nós o desejo de querer mais do Senhor, de conhecer mais do Senhor, de estarmos mais na Tua presença. Eu clamo, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós não somos nada, porque nós somos frágeis, porque nossas emoções são instáveis, mas o Senhor é constante, o Senhor é eternamente fiel, e o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e glória seja dada ao Teu nome por isso. Nós te exaltamos e te bendizemos, crendo que o Senhor se faz presente no nosso meio, no nosso lar, no nosso coração. Para a glória do Teu nome, eu te oro, te agradeço por tudo que o Senhor já fez e clamo que o Senhor continue a operar em nós, em nome de Jesus. Meus amados, assim como nós fizemos a leitura, esse trecho da carta de Paulo aos Romanos se destina a tratar de alguns pontos doutrinários importantíssimos. Paulo fala sobre justificação, Paulo fala sobre esperança, Paulo fala sobre fé. E toda essa doutrina que Paulo está destrinchando, ela é um complemento daquilo que Paulo desenvolveu nos capítulos anteriores. Então, quando nós lemos, a partir do capítulo 1, Paulo começa a tratar de uma doutrina extremamente cristocêntrica, e o objetivo de Paulo é evidenciar ao nosso coração certezas que o Senhor nos garante, uma palavra fiel e verdadeira, da qual nós devemos ter fé e nos fundamentarmos. Então, Paulo nos fala sobre o nosso chamado para uma vida de paz, a uma vida de alegria. O versículo 1 já nos apresenta esse conceito a partir da justificação que nós temos pela nossa fé.
nós temos um chamado enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, a viver uma vida de constância em paz com Deus e uma vida de alegria. É interessante que em nenhum momento isso significa que há na nossa vida atributos melhores do que os dos ímpios, talvez. Pelo contrário, ao analisarmos a vida de homens fiéis a Deus, nós percebemos como há diversas vezes dificuldades e tribulações e sofrimentos nessa vida. Mas a nossa fé, meus amados, ela produz esperança. A nossa fé, meus amados, produz em nós não um sentimento, mas um estado de firmeza em todas as promessas que Deus nos fez. E se Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Nós então faremos a exposição desses versículos, procurando entender o que Paulo quer dizer a nós nesse tempo, o que ele dizia aos romanos naquela época e o que ele tem a dizer aos nossos corações hoje. O versículo 1 nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, por si só, ele já trata de diversas questões relacionadas à natureza da nossa fé. Paulo aqui está argumentando acerca da paz e da paz com Deus, colocando como elementos fundamentais a justificação pela fé. Ou seja, para que nós alcancemos o estado de paz que Paulo nos fala, nós precisamos ter uma fé que Cristo morreu por nós e sofreu por nossos pecados, a fim de que nós fôssemos vistos como justos perante o Senhor. Meus amados, Paulo está argumentando acerca de algo que é muito mais do que um sentimento. E isso nos revela que, embora nós tenhamos dificuldades em nos manter constantes, em termos emoções que não mudam, o nosso estado de paz com Deus é maior do que isso. Os elementos fundamentais, então, para se ter paz com Deus, para se ter paz com o Altíssimo, com o Senhor dos Exércitos, aquele que em toda a descrição do Velho Testamento se mostra como poderoso e fiel aos que Ele ama, são a fé em Jesus e a fé em Jesus como Redentor. É interessante como Paulo aqui trata de algo relativamente simples, a fé. Mas ele coloca como pressuposto a fé em Jesus como nosso Redentor. Nós só podemos encontrar paz com Deus quando nós nos encontramos em um estado de fé em que Jesus toma o lugar, o ofício que foi destinado a Ele, em que Ele toma o lugar dele de primazia e é, portanto, o nosso Salvador. Percebam como se antes, em toda a narrativa do Gênesis, nós vemos como a humanidade se distancia de Deus a partir do pecado original, e Paulo também trata disso ao falar aqui de Adão como o primeiro homem, o homem pelo qual o pecado entrou no mundo, e nós vemos as gerações posteriores tendo uma vida de pecado, de escravidão e de distanciamento de Deus. Nós vemos como a humanidade, a partir de Adão, passa a viver uma inimizade com o Senhor. É importante que entendamos, e é muito importante que tenhamos firme no nosso coração, que só há um meio pelo qual nós saímos desse estado de inimizade com Deus. Não há um meio termo, não há algo intermediário, ou se está em paz com Deus, ou se está inimigo dele, ou está longe dessa paz e, portanto, em um estado de recebimento da ira de Deus. Vejamos como Paulo, então, segue nessa doutrina, ao nos afirmar que a fé em Jesus, então, como justificador, como redentor, nos retira desse local de ira e nos transporta para um local de paz com Deus. A nossa inimizade com Deus acaba quando nós proclamamos e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo padeceu por nossos pecados e, portanto, que nos justificou diante do Senhor. Paulo é categórico em dizer isso, porque é muito comum e muito fácil que nós nos distanciemos da fé em Jesus para uma fé em outras coisas, para a fé em ídolos que não podem nada fazer a respeito do nosso estado em relação a Deus.
Paulo quer deixar claro ao povo em Roma, e isso deve ficar claro ao nosso coração, de que a nossa fé não pode estar no mundo, o mundo não pode fazer nada por nós, a nossa fé não pode estar no dinheiro, o dinheiro não pode comprar a nossa salvação, a nossa fé não pode estar em outros homens, eles são tão falhos como nós, e a nossa fé não pode estar em nós mesmos. Nós, então, somos meramente e simplesmente seres humanos que carecem de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A nossa fé, portanto, em Jesus Cristo é esse momento, é esse estado de mudança espiritual, em que nós saímos de um lugar de ira, onde receberíamos, portanto, todo o castigo de Deus, para um local de total paz com Ele. Não há mais inimizade entre Deus e os seus filhos. Paulo afirma, nos capítulos posteriores, no capítulo 8 especificamente, no verso 6, que a mentalidade da nossa carne é a morte, que a mentalidade da nossa natureza humana é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É interessante como Paulo, lá em Romanos 8, 6, está aqui reafirmando algo que poderia ter não ficado muito claro nesse momento do capítulo 5, mas que fica muito evidente em Romanos 8. Se antes nós estávamos mortos por causa da nossa natureza e por causa da nossa fraqueza humana e carnal, a partir do Espírito, então, que Deus nos concedeu, e isso é o que ele conclui no versículo 5 do capítulo 5, nós temos, então, uma nova mentalidade de vida e de paz. Meus amados, Paulo aqui está afirmando a um povo de uma época totalmente diferente da nossa, mas que hoje ecoa com muita força em tempos em que muitos de nós encontram-se fracos, que muitos de nós são balançados por doutrinas, que muitos de nós são balançados pela fé e pela crença em coisas que não podem nos salvar da ira de Deus, em coisas que não podem nos salvar, inclusive, de nós mesmos. Todos os homens, em algum momento, são escravos de alguma coisa. Essa libertação, então, da escravidão, do pecado e da morte só pode existir mediante a fé e mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo continua no verso 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, se nós já entendemos que a nossa fé em Jesus nos transporta de um local de ira para um local de paz com Deus, se nós já entendemos que somos justificados por Cristo, então, por meio dele, nós obtivemos acesso à fé a esta graça. A graça de Deus, o favor de Deus é, então, o fundamento da nossa fé, no qual nós cremos que Jesus padeceu por nós e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa tradução, nos gloriamos, ela pode ser às vezes mal interpretada, porque o objetivo aqui não é dar glória a nós. O objetivo de Paulo, a falar sobre a glória que nós temos na esperança de Deus, é na verdade nos mostrar como nós devemos estar em um estado não só de paz, mas de alegria com todas as promessas do Senhor. Gloriamos aqui poderia ser facilmente substituído por nos alegramos, ou por ficamos bem na esperança da glória de Deus. A fé, portanto, meus amados, essa transição de um estado de morte para um estado de vida, mas somente a fé em Cristo tem esse poder. E somente a glória de Deus pode abundar na nossa vida de forma a evidenciar que nós tivemos acesso de fato a essa graça. Acesso aqui, e Paulo também usa um termo específico, ele só usaria esse termo acesso, o termo é em grego, eu não vou falar porque é desnecessário. Mas o termo em grego utilizado a acesso aqui, nós já obtivemos acesso à graça de Deus, é o mesmo usado em outras cartas de Paulo, mas sempre com o mesmo objetivo de dar glória somente a Deus, no sentido em que nós temos acesso não porque buscamos, mas porque somos introduzidos a esta graça e a esta paz. A esperança, portanto, meus amigos e meus amados, nessa noite, é nos gloriarmos, é nos alegrarmos hoje na esperança de que possa nos acontecer de então, no mais breve momento, estarmos na presença de Deus.
Paulo então continua: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Mais uma vez eu repito, o termo gloriamos aqui poderia ser substituído por nos alegramos nas tribulações. E é muito fácil de então entendermos o que isso significa quando aplicamos isso aos nossos tempos e à nossa vida atualmente. Estamos em um período de reclusão social, em um período em que nós fomos retirados da nossa liberdade cotidiana em prol de um benefício de saúde coletiva. Nós temos, portanto, um estado de vida em que nós não podemos fazer tudo o que queremos, inclusive não podemos nos reunir em grande quantidade como é nosso costume. A comunhão e a unidade da igreja, no entanto, não podem ser afetadas por esse breve momento. A comunhão e a unidade da igreja devem prevalecer sobre, inclusive, o distanciamento social, o distanciamento físico. É por isso que nessa noite, juntos e cultuando a Deus através dessa transmissão, eu creio que Deus pode falar ao seu coração de forma tremenda, se você estiver com os ouvidos atentos, se você estiver com o coração disponível a ouvir de Deus aquilo que Ele deseja falar a você. E a vontade dEle é de fazer parte da sua vida de forma total. Não nos momentos de culto, não no momento dessa transmissão, mas durante toda a sua vida. A vontade de Deus é habitar no meio do seu povo de forma completa. Mas parece que muitas vezes nós somos levados a ter uma fé momentânea. A nossa fé, portanto, às vezes parece que está resumida e restringida aos momentos bons que vivemos na presença do Senhor. John Piper, famoso teólogo e pastor, escreveu no ano passado um livro, Coronavírus e Cristo. É um livro em que ele desenvolve uma ideia acerca do que a pandemia mundial do coronavírus significa para o povo de Deus. John Piper está preocupado em mostrar para o povo de Deus que essa momentânea tribulação da pandemia, ela tem um propósito, e esse propósito precisa ser entendido, para que então nós não nos viremos contra Deus. Nós nos gloriamos nas tribulações, nós nos alegramos nas tribulações, porque, segundo Paulo, a tribulação é o que produz a perseverança. Como nós saberemos se estamos firmes? Como nós saberemos se somos capazes de dar a Deus ainda mais do que nós já nos dispusemos a dar, se nós estivermos em um estado de vida acomodado? Se nós estivermos em um estado de vida em que nada de diferente acontece, em que seja fácil dizer que Deus é bom, porque estamos desfrutando de bons momentos. No entanto, meus amados, o convite das Sagradas Escrituras e o convite de Jesus e de Deus é que nós entendamos que as tribulações que nós vivemos nesse mundo, elas não podem ser comparadas com nada que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós podemos enxergar no exemplo de Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus. No capítulo 1 do livro de Jó, nós lemos como Jó era um servo dedicado ao Senhor, ao ponto em que ele fazia sacrifício não somente pelos seus pecados, mas pelos pecados dos seus filhos. Jó era um pai, Jó era um servo, Jó era um homem íntegro, temente a Deus e fiel. Era, em muitos casos, alguém em que nós olhamos com certa admiração e desejamos, em certo ponto, ser capazes de evidenciar, talvez, a mesma firmeza que Jó possui. Na narrativa de Jó, então, nós vemos como Jó é tentado e provado na sua fé, e isso é todo o desenvolvimento do livro de Jó, ao passo em que ele perde todos os bens da qual ele poderia se gloriar. Ele deixa de ser tão rico, ele perde sua família, ele perde os seus bens, ele perde tudo. Ele permanece, no entanto, vivo. E o exemplo de Jó, embora seja muitas vezes
enxergado de maneira poética, é muito mais que isso, porque em toda a narrativa de Jó, nós vemos como Deus estava ciente de tudo o que acontecia com ele, ao passo em que Deus mesmo permitia que essas coisas acontecessem com Jó. Parece então que nós temos uma tendência a imaginar que as tribulações, que os sofrimentos e as dores estão distantes da vontade do Senhor, quando na verdade Ele continua soberano e Ele continua no controle de todas as coisas. Meus amados, nesse período de pandemia, já mais de um ano, já estamos chegando em um ano de pandemia, o que nós enxergamos e o que nós temos que ter por certo é que Deus não perdeu o controle. A pandemia não está fora do controle de Deus, e Deus não está dormindo acerca de tudo o que a igreja tem vivenciado nesses tempos. E de longe, bem de longe, a pandemia não é nem perto do que a igreja tem sofrido nos últimos séculos. Há países em que os nossos irmãos são perseguidos, torturados e mortos, muitas vezes tendo que prestar culto escondido em porões de casas, em sótãos, em salas escondidas, locais restringidos. Parece então que toda a vida cristã é repleta por esse momento de tribulação. Paulo, no início ali da igreja, nós temos isso escrito no primeiro século, ele já entendia que a tribulação era até certo ponto necessária. O ser humano e o cristão precisava passar por um período de provação. Afinal, como nós sabemos se estamos firmes? Como nós sabemos que não fraquejaremos se não formos provados? No capítulo 1 de Marcos, nós estudamos isso na EBD, nós vemos como Cristo, após ser batizado por João Batista e iniciar, portanto, o seu ministério, é levado pelo Espírito até o deserto para ser provado. Por 40 dias, Jesus é tentado pelo próprio Satanás. Por 40 dias ele é tentado e provado, portanto, no seu ofício. O ministério de Jesus, no entanto, não para com essa provação, pelo contrário, ele é aprovado. E o resultado, portanto, das tribulações, meus amados, eles têm que ser sempre algo positivo, que é a nossa perseverança. Se nos falta algo, que nós sejamos perseverantes em entender que nos falta hoje e talvez não nos falte amanhã. Que talvez nos falte amanhã, mas que um dia não faltará. Porque é certo, meus amados, que este mundo passará. É certo que a pandemia um dia passará, é certo que os governos um dia passarão. Mas o governo de Deus, o reino de Deus, estes não passarão. A glória de Deus, a presença de Deus e o domínio de Deus, estes não passarão. O domínio de Deus sobre todas as coisas, as ordens de Deus sobre todas as coisas, não podem ser frustradas e estas não passarão. Meus amados, parece então que em certo ponto a tribulação ela é até necessária às nossas vidas. As dificuldades evidenciam nossas fraquezas e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É o que Paulo também declararia acerca das próprias fraquezas. Nós devemos nos alegrar por esse período em que nós estamos sendo provados, para então entender que essa provação precisa gerar em nós perseverança. Como Jó foi perseverante, até mesmo quando perdeu a última coisa que ele tinha, a sua saúde. Quando ele foi tentado por aqueles que ele amava a abandonar a Deus. Nós devemos então entender que em Jó há um estado de perseverança, perseverança que Paulo aqui então nos mostra como resultado da tribulação. A tribulação ou coisas contrárias, as dificuldades aqui que Paulo cita, são os mecanismos pelo qual Deus atuará na vida dos cristãos, dos seus filhos, para evidenciar a perseverança que é necessária a todo servo de Deus. Paulo continua no verso 4 e nos diz: a perseverança gerada, portanto, pela tribulação, dita no versículo anterior, ela gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança.
Paulo está aqui concluindo todo o caminho que ele percorreu para nos levar à esperança. Essa esperança que Paulo se refere, ela exige, portanto, os pré-requisitos anteriores. Ela necessita um caráter aprovado, ela necessita de perseverança. Essa esperança só é alcançada por aqueles que passam, então, pelas tribulações desse mundo, mas com a paz com Deus, que Paulo fala lá no versículo 1, e cientes de que Deus está no controle de todas as coisas, como Jó tinha esse conceito muito bem estabelecido. Nós vemos aqui Paulo, então, nos apresentar o resultado de tudo isso. Nós seremos perseverantes quando passarmos pelas dificuldades como estamos passando, ou nós desistiremos antes de alcançarmos a esperança? Meus amados, a misericórdia de Deus e a graça de Deus se manifestam em nosso meio ao passo em que nós entendemos que as dificuldades são só dificuldades. Que as provações são provações, mas que o resultado que elas geram em nós um peso muito maior, um peso de perseverança, de caráter aprovado e de esperança. Meus amados, a felicidade que nós podemos encontrar em Deus está no fato da esperança que Ele nos concede. Não como uma esperança vaga. É muito comum que sempre se defina o que esperança significa nas Escrituras. E, de fato, esperança significa não somente uma expectativa, mas o firme fundamento de que algo irá acontecer. Meus amados, esperança significa não imaginar, não teorizar, mas ter por certo que Deus tem algo a oferecer a todos aqueles que o amam. Que Deus tem algo reservado para todos os seus filhos na consumação dos tempos. Que Deus tem algo reservado para esses filhos que, passando pela tribulação, foram perseverantes, que perseverando tiveram um caráter transformado e aprovado, e que, tendo, portanto, esse caráter aprovado, estão em paz na esperança que Deus nos deu. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu convido você a abri-la em Salmos 146, versículo 5. Esse versículo, ele nos fala sobre a felicidade que nós encontramos na esperança concedida por Deus. Salmo 146, 5 nos diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Meus amados, o salmista aqui está nos falando sobre a felicidade que nós só podemos encontrar ao termos por certo o auxílio e a esperança concedidos por Deus, porque Deus fez todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar, nada escapa à sua vontade. Ele não saiu do seu trono, ele continua assentado e no controle de toda a situação. Talvez hoje você viva um momento de dificuldade financeira e esteja imaginando que Deus abandonou você, mas, meu amado, o convite do Evangelho não é para uma vida próspera nesse mundo. Eu não estou dando isso como uma solução simples, porque de fato nós precisamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos nos alimentar. O problema, meus amados, é quando a nossa fé deixa de estar em Jesus, que nos deu a esperança, que nos deu a paz com Deus, para estar em coisas desse mundo, para estar no dinheiro, para estar nos governantes, para estar, talvez, na vacina contra a Covid-19. Meus amados, o convite que Paulo nos faz, embora de forma subjetiva, é para que eliminemos do nosso meio todo o princípio de idolatria contra as coisas desse mundo, que eliminemos do nosso meio tudo aquilo que tira o lugar de Jesus, tudo aquilo que quer dizer que não temos paz, porque de fato nós estamos em paz com Deus. Aquilo que Paulo declararia nos capítulos posteriores, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 dessa mesma carta, nos traz então a certeza de que nós fomos alcançados por uma graça, de que nós fomos alcançados por um favor de Deus e por uma ação de Deus que é muito maior do que qualquer dificuldade que encontremos. Paulo declararia no capítulo 8, verso 18: eu estou certo
E ele fala isso, meus amados, com uma expressão que significa certeza, não uma simples certeza, mas uma certeza que transcende a própria lógica, de que que as tentações, que as dificuldades desse tempo, elas são momentâneas, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tem por certo, e deixa isso claro nos capítulos posteriores, na sua fala e na sua doutrina, que a glória de Deus, a glória que nos aguarda, é muito maior do que qualquer benefício que nós encontramos nesse mundo, ou muito maior do que as dificuldades que nós passamos nesse mundo. Eu sei que no seu corpo você sente dor, eu sei que no seu corpo você sente fome, eu sei que na sua mente você sente ansiedade, você deseja que as coisas caminhem de forma fácil, que os seus planos se concretizem, que Deus então conceda a você todos os benefícios de uma vida próspera nesse mundo. Eu sei que talvez você esteja nesse momento esperando a sua semana iniciar para que você corra atrás de objetivos, e tudo bem. De fato, nós devemos buscar benefícios, de fato, nós devemos buscar que nós encontremos estabilidade. Mas, meus amados, isso não pode se tornar o Deus do nosso coração. Isso não pode se tornar aquilo que nos dá paz. E isso resume o versículo 1. E por consequência, as ideias destrinchadas e desenvolvidas nos versículos posteriores. A nossa paz não pode estar nestas coisas, porque se está, meus amados, nós então retiramos Jesus do seu lugar. Nós retiramos Deus do seu lugar e nós colocamos outra coisa, que em nada glorifica Ele, que nada fará a nosso favor. Talvez sejamos tentados até certo ponto a viver uma vida perseguindo e correndo atrás do próprio vento. Meus amados, se nós temos por certo que Jesus se sacrificou e morreu por nós, para que nós fôssemos encontrados por Deus em um novo estado, agora justificados e separados, agora selados também com o seu Espírito, Paulo irá desenvolver isso no versículo 5, nós temos por certo que a nossa vida, ela não é para este mundo. A vida dos filhos de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, assim como a vontade do Senhor, mas ela não é para este mundo. Este mundo corrompido, a humanidade corrompida, ela precisa ser liberta de si mesma, do mal. E os filhos de Deus, que foram resgatados mediante o sacrifício de Cristo Jesus, não são para este mundo. Lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, há um versículo lindíssimo, um versículo de poesia extraordinária, ao falar então desses heróis da fé, homens e mulheres de fé que foram submetidos a condições extremas de sofrimento e até de tortura, que morreram a fio de espada, que morreram talvez cerrados ao meio, como alguns. Estes homens, estas pessoas que depositaram no Senhor a sua esperança e a sua fé, eram homens e mulheres, eram pessoas que este mundo não era digno. Eram pessoas que este mundo não era digno de ter presenciado, de ter visto, não porque há nelas algo de bom, porque de fato todos nós pecamos e carecemos da misericórdia e da graça do Senhor, mas porque neles foi encontrado a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, e essa fé afasta de nós, essa fé nos separa do nosso estado de morte para um estado de vida. Meus amados, Paulo continua a falar dessa esperança no versículo 5, quando ele nos diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nos versículos posteriores, a partir do versículo 6 até o versículo 11, Paulo irá falar sobre a salvação e a justificação dos gentios, aqueles que não eram judeus, mas nesse versículo 5, ele apresenta uma conclusão
rápida para essas ideias que nós falamos nos versículos anteriores. A esperança que Deus nos concedeu, ela não nos decepciona. Por quê? Em parte, Deus já derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. A esperança não nos decepciona, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Porque o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que nós depositamos a nossa esperança, é o Deus que não pode mentir. Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Essas perguntas são retóricas, porque tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Tudo aquilo que ele predestinou e destinou ao seu povo, ele cumpriu. E aquilo que ele prometeu a todos os filhos dele, a todos os justificados no sangue de Jesus, a todos que se encontram em um estado de fé perante o Senhor, a esta esperança que Ele nos deu, Ele cumprirá. Na consumação dos tempos, Ele cumprirá então aquilo que Ele nos prometeu e nos resgatará em segurança para o seu reino celestial. Se hoje nós vivemos um tempo de dificuldade enquanto igreja, por não podermos nos reunir novamente, e para aqueles que amam a comunhão dos irmãos, é certamente um período muito difícil, mas se nós nos encontramos assim hoje, o que Paulo então nos recomenda, o que ele recomendou ao povo, à igreja em Roma, é que nós sejamos perseverantes, é de que nós tenhamos, portanto, o nosso caráter aprovado e a nossa fé firme na esperança de tudo aquilo que Deus prometeu. O Espírito Santo que Ele nos concedeu mediante o seu amor, a esse Espírito Santo nós devemos uma reverência muito maior do que muitas vezes nós temos dado. A este Espírito Santo que nos cela, assim como Efésios 4:30 nos diz, que nós fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção, para o dia da concretização e da consumação dos tempos, nós não podemos entristecê-lo, como Paulo diz. Deus não nos decepciona, Deus nos deu uma marca para o seu grande dia, Deus nos deu um consolador para esse tempo difícil. E eu não espero, meu amado, que você passe por toda essa tribulação que o coronavírus e que a pandemia mundial nos causou, que essa crise econômica tem causado, de que o distanciamento social tem causado. Talvez você tenha perdido o seu emprego, e a ideia aqui não é passar para você uma ideia de que você deve sorrir para todas essas dificuldades, mas você deve de fato estar em paz com Deus, de que essas dificuldades, elas não dizem quem você é, elas não definem quem você é, elas simplesmente evidenciam o seu caráter perante Deus. Se você for perseverante, se você for fiel, o Senhor, Ele é fiel, Ele não decepcionará aqueles que colocam a sua esperança nele. E Ele será feliz, assim como o salmista nos disse, lá no capítulo 146, que eu citei anteriormente. Aqueles que depositam a sua esperança no Senhor são felizes, porque Deus fez os céus e a terra, e porque Ele não pode mentir, tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. Meus amados, o que é que nós podemos concluir acerca de todas essas verdades e de tudo que Paulo então testemunhou a nós mediante a sua carta à igreja em Roma, que hoje fala tão profundamente ao nosso tempo? Primeiro, meus amados, Paulo nos leva a uma conclusão. A partir do momento que, mediante a fé, nós nos encontramos justificados pelo sangue de Cristo e temos paz com Deus, nós nos encontramos em um estado de aliança com Deus. Se Deus firmou alianças no Velho Testamento com os patriarcas, com Abraão e com a sua descendência, se Deus firmou aliança com o povo de Israel, a aliança que Deus faz conosco hoje é mediante o sangue de Cristo, o ministério da reconciliação, em que nós, que antes estávamos separados, hoje temos livre acesso à presença de Deus. Essa aliança que Deus, então, fez conosco,
ela deve nos levar a uma esperança e uma gratidão ao Senhor. Paulo nos diz no capítulo 12, no verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E isso então nos leva ao último dos pontos que eu quero falar com você nessa noite. Ao último dos pontos que eu quero comunicar ao seu coração acerca de tudo que o Senhor nos comunicou nesses versículos. Nós devemos nos alegrar na esperança de Deus, que Deus nos deu, nós devemos ser pacientes. Então, nesse tempo, meu amado, seja paciente, não compassivo, paciente. Espere o tempo do Senhor, porque assim como nós cantamos diversas vezes nos cultos durante a pandemia e antes da pandemia, Deus é soberano sobre a terra, sobre o mar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Devemos então ser pacientes e esperar que toda a vontade de Deus se cumpra. E o que nós podemos fazer nesse tempo então é estarmos firmes e fiéis ao Senhor, é estarmos firmes e estarmos conscientes de que Deus almeja concluir algo em nós, almeja concluir algo através de nós. Não é tempo, meus amados, para que nos dividamos, para que nos separamos, para que nós vivamos então uma vida mesquinha. Pelo contrário, meus amados, é tempo de compartilharmos a graça de Deus, a graça que Ele nos concedeu. É tempo de levarmos o amor que nos foi concedido e que nos deu essa firme esperança de que em Deus nós estamos em paz. É tempo de proclamar as boas novas, porque o reino de Deus está próximo. É tempo de levar o amor a todas as famílias e a todas as pessoas que foram assoladas por essa pandemia. É tempo de levar amor e de levar cuidado a todas as pessoas que nesse momento choram e lamentam a perda dos seus entes queridos. É tempo de levarmos amor e cuidado a todos os órfãos e todas as viúvas. Não é tempo, meus irmãos, de nos fecharmos, é tempo de aumentarmos a nossa comunhão. Deus derramou o seu amor em nós através do seu Espírito Santo. Deus nos concedeu um Consolador. Então, meus amados, que nossa alma, que os nossos sentimentos, que nós não sejamos afligidos, que nós não sejamos abatidos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquilo que o Senhor nos prometeu do que aquilo que nós vivemos aqui. Maior é tudo aquilo que o Senhor concluirá nas nossas vidas do que aquilo que temos acontecido hoje. Você pode ter experimentado das mais variadas experiências com Deus. Você pode ter experimentado das mais variadas experiências na presença do Senhor. Mas se te faltar o amor, ainda que você tenha tudo, de nada adiantará. O amor de Deus é o único caminho. É o único caminho para superarmos toda a crise, é o único caminho para superarmos toda a reclusão e todos os sentimentos que ela tem causado. É o único caminho para sermos restaurados de tudo aquilo que nos afligiu e nos causou mal. Se nós, meus irmãos, negligenciarmos o Espírito Santo que nos foi concedido, se nós negligenciarmos o Consolador que nos foi concedido, nós estaremos declarando que talvez a nossa fé não esteja em Deus. Se nós negligenciarmos o Espírito Santo, nós estaremos declarando que a nossa firme fé, que o nosso fundamento, que aquilo que nos guia, não é o Senhor. Porque o Espírito Santo que nos foi concedido, ele foi concedido com um propósito, ele foi concedido com uma intenção, ele tem uma vontade, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa e ele precisa ser reverenciado. Mediante a fé, mediante a consciência que o Espírito Santo nos dá de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo, eu o convido a orar
ao Pai, através do Espírito, mediante o nome de Jesus, para que sejamos ouvidos, para que sejamos atendidos naquilo que o Senhor quer nos dar. Meus amados, nessa noite nós meditamos em versículos que nos falam de uma verdade fundamental para a nossa fé. O nosso firme fundamento tem que estar em Jesus Cristo. O nosso firme fundamento tem que estar no amor de Deus. As nossas tribulações não podem tomar um lugar na nossa vida que nos afaste do Senhor. Diante das tribulações, que você, meu amado, tenha o seu caráter transformado para uma vida de perseverança. E que você, assim como Paulo disse em Romanos 12:12, seja paciente e persevere na oração. Não só paciente, não só alegre na esperança, mas perseverando na oração. A ferramenta que o Senhor nos concedeu de acesso a Ele tem que ser usada neste tempo difícil com mais força, com mais entusiasmo e com mais fé. Meus amados, o Espírito Santo já foi derramado sobre nossos corações, e quando nós declaramos que Cristo é o nosso Redentor, nós precisamos ter por certo que agora nós somos guiados por esse Espírito Santo, que agora nós fomos já justificados pelo sangue de Jesus. E agora o que nós podemos fazer então, se já fomos salvos, se já somos guiados pelo Espírito, é então evidenciar a este mundo as obras do Espírito. Que para a glória de Deus você seja perseverante, paciente, e que você esteja, meu amado, e seja encontrado em um estado de aprovação de Deus. O meu anseio, meu amado, é de que essa pandemia passe logo e de que nós possamos nos reunir novamente para que juntos prestemos culto ao Senhor, mas nesse tempo que nós sejamos fiéis a tudo que o Senhor fez e nos concedeu. Que o Senhor assim, meu amado, derrame do seu amor e da sua paz ainda mais sobre as nossas vidas, que o Senhor nos conceda constância, equilíbrio, benignidade para a glória do nome dEle. Meus amados, eu irei orar encerrando a transmissão, mas antes eu vou dar alguns avisos. Os cultos estão ocorrendo no horário mais cedo devido ao toque de recolher, então fique atento às mensagens do grupo da igreja e ao Instagram, às redes sociais da igreja, para que possamos então estar atentos nos momentos do nosso culto. Um outro aviso é que se você deseja então fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, você pode se dirigir até a igreja e fazer isso na secretaria do turno da manhã durante a semana, ou você pode fazer também pelas contas da igreja. Fique à vontade para escolher a melhor maneira que lhe agrada e que seja conveniente a você. Todos os comunicados estão saindo nas redes sociais, então fique sempre atento. Eu vou orar por você, eu vou orar por nós, encerrando esse culto, crendo que o Senhor já te disse algo nessa noite e que Ele continuará a falar a você. Soberano Deus, eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais esse culto, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu com vida, com provisão, por mais um culto que o Senhor possibilitou que nós prestássemos a Ti. E Deus, Tu, Senhor, só Tu, Senhor, é digno de receber a adoração que nós possamos dar. Só o Senhor é digno e merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós queremos Te bendizer nessa noite por todas as obras que o Senhor começou e que o Senhor terminará, e tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Pedimos, ó Deus, somente que o Senhor nos possibilite a constância na Tua presença, que o Senhor nos possibilite uma vida piedosa, que o Senhor transforme o nosso coração e nos incline a Te buscar mais, a viver mais na Tua presença, a entender mais dos Teus caminhos, a estudar mais a Tua palavra, para que sejamos encontrados em todas as situações desse mundo fortes, firmes,
Porque a nossa fé, ó Deus, não pode estar nas coisas desse mundo, elas têm que estar em Ti. E eu te peço, ó Deus, não deixa que nós nos acomodemos longe do Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por cada coração e mente que esteve disponível nessa noite a ouvir mais do Senhor, a ser ensinado e tratado pelo Teu Espírito. Que o Senhor seja exaltado e bendito no nosso meio e que tão logo, ó Deus, possamos nos reunir seguros, já ultrapassados dessa pandemia e já agora em um estado novamente de comunhão física, de encontro físico, para a glória do Teu nome, no perdão dos meus pecados e dos pecados dos meus irmãos. Eu te oro, te bendizendo e te exaltando por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez. Glória seja dada somente ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.